Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Se não fosse o Fluminense, talvez o Inter estivesse nessa situação. Pronto, apaga, volta, nova linha, parágrafo. E pelo Renato, né, cara? Pelo Renato. O Renato merece esse status pela idolatria que a gente tem por ele. Mas mais do que isso, está acontecendo por méritos, né? Um Fluminense que faz um jogo histórico contra a Inter de Milão. Tem uma sortezinha aí, vamos colocar na sortezinha aí do Al Hilal tirar o Manchester City naquele jogo maluco de 4-3. E o Al Hilal, que tem vários jogadores europeus, inclusive, e brasileiros com qualidade, que não conseguem jogar aqui no futebol brasileiro, porque custam muito, com um orçamento, sei lá, 5, 6 vezes maior do que o do Fluminense, que é o poderoso Al Hilal. E assim, mesmo assim, o Fluminense foi lá e venceu os caras. E tá na semifinal. E poderia pegar o Palmeiras. No que eu acho até, não vou dizer que seria um confronto mais difícil do que o Chelsea. Mas, cara, um confronto entre iguais, né? Brasileiros que se conhecem aqui, Abel Ferreira e Renato. O Abel tem um histórico positivo até recente, fez questão de frisar isso na coletiva, mas também elogiou. Eles se dão muito bem, já trocaram vinhos, já trocaram gentilezas. O Renato já tinha dito numa entrevista para mim que o Abel deveria ser o técnico da seleção, que ele é o melhor técnico no Brasil, mas o Renato sempre quis também esse cargo de técnico da seleção, mas os dois sempre se respeitaram, né? E o Abel sempre elogiou o Renato pela maneira dele ser, né? E também, inclusive, defendia o Renato quando ele estava sendo muito criticado no Grêmio, porque entendia o Renato como um grande técnico e o que estava acontecendo com o Grêmio era uma situação atípica e tal. E o Palmeiras caiu para o Chelsea, e agora veio o Chelsea, que é um europeu, que o Flamengo venceu, e venceu bem, por exemplo, na fase de grupos, mas agora, numa semifinal, a gente sabe que as coisas se alteram. Mas é aquela coisa, gente, jogo único em que tudo pode acontecer. O Palmeiras, ele decepciona, porque assim, porra, o número, ele diz muito, né? Quando você fala que o Palmeiras, e aí a gente vai para os outros mundiais, né? Não consegue vencer um europeu, é ruim. É ruim, porque aí você tem jornadas como a do Botafogo, né, que ganhando um PSG, por exemplo, mesmo depois tendo jogado de uma postura ruim, né, contra o Palmeiras, e do próprio Fluminense, você pensa, porra, e do Flamengo, que ganhou do Chelsea, que fez um jogo duro em 2019 lá contra o Liverpool, mas perdeu, ok? Mas aí você faz, poxa, é difícil, né? Não tem muito o que dizer sobre esse Palmeiras, que não fez uma boa Copa do Mundo de Clubes. Que tem uma temporada, e eu conhecendo o Abel, né, conhecendo o trabalho do Abel, que ainda pode ser resgatada com esse segundo semestre, mas que ele está encontrando dificuldades para encontrar um melhor posicionamento ou explorar o melhor do Vitor Roque, que tecnicamente, individualmente ainda não aconteceu. O Paulinho tem uma dificuldade física, que era um jogador que poderia fazer a diferença. A escalação talvez não tenha sido a mais adequada, né, com o Maurício e o Paulinho no banco, mas aí o Paulinho tem essa questão física. Enfim, o Palmeiras mais efetivo, ele não aparece do ano passado para cá, que é um problema do Abel Ferreira do ano passado para cá, do time dele, que é um time que cria, depende do Estevão, e quando o Estevão não resolve, o Palmeiras não consegue avançar. E quase de novo o Estevão estava resolvendo ou garantindo para o Palmeiras uma sobrevida ali naquele momento, mas aí toma um gol, o chamado tradicional gol cagado. Eu sei que os corintianos estão felizes. Mas aí eu sou obrigado a dizer, e é uma coisa muito minha, que o que estão fazendo com o Everton é uma coisa meio cruel, assim, sabe? E eu sei que é do jogo, da corneta, do meme, dos rivais e tal. Os torcedores do Palmeiras também dá para entender até de certo ponto, porque, porra, me coloco no lugar, né? Você fica puto, você fica chateado. Mas eu acho que precisa haver uma avaliação, precisa haver uma reflexão. O Everton é o goleiro atual para o Palmeiras? Será que o Palmeiras tem que continuar com o Everton? Eu estou pensando nisso a médio e longo prazo, tá? Final do ano, tem que haver uma troca, enfim, pensar numa transição. Ok, isso é um debate que é válido. Agora, os caras detonarem o Everton, que é um multicíssimo, campeoníssimo pelo Palmeiras, e um goleiraço, por conta de, mas ele não levantou o braço, a bola estava na mão dele e tal. Cara, é uma fração de segundo, só quem tá lá dentro sabe, então, assim, não é o meu caso, inclusive. Eu acho injusto, por uma bola, uma falha,
Se é que dá para colocar como falha, tá? Eu nem vou colocar na conta da falha, eu vou colocar na conta do azar mesmo. E a sorte e o azar, concordo com o Abel, elas definem jogos. É uma pena que isso esteja acontecendo com o Everton, que é um cara muito trabalhador e como eu disse, campeão, ídolo e tal. Mas vai cair na conta dele, né? O ano do Vanderlan pelo primeiro tempo, ou do Abel Ferreira pela escalação. É do jogo único. Chelsea nem jogou tão mais assim. Jogou no primeiro tempo melhor, assim, né? Dominou as ações e tal, mas fez 1-0. É do jogo. Você precisa botar a bola na casinha. O Estevão tirou um coelho da cartola, devolveu o Palmeiras para o jogo e o Palmeiras tomou um gol e foi eliminado. O Botafogo também decepcionou pelo confronto diante do Palmeiras e o Flamengo ficou aquela sensação de um tremendo do azar, né? De pegar o Bayern de Munique e que até já se despediu para o PSG. Mas, naquele momento, né? Quando você pega PSG ou Bayern de Munique e agora nesse momento a gente tem as semis... O Real Madrid ganhou do Borussia num jogaço. Cara, é muito legal acompanhar essa Copa, né? O final dos jogos tem sido, assim, demais, né? O Paris Saint-Germain com o Real Madrid agora, um 3-2. Perdão, o Real Madrid com o Borussia, né? Um 3-2, o gol do Mbappé, golaço e tal. E o Paris Saint-Germain, que acabou também vencendo o Borussia. O Real Madrid venceu o Borussia e o PSG, oh meu Deus... E o PSG, o Bayern de Munique, claro, por 2-0. E agora os dois se enfrentam, Fluminense e Chelsea, na outra semifinal. Fluminense e Chelsea na terça, 4 da tarde, e na quarta, PSG e Real Madrid, também às 4 da tarde. Corinthians negocia com Carlos Vinícius. E vou falar um negócio para você, hein? Os números do Carlos Vinícius são, pelo menos os números recentes do Carlos Vinícius, são assustadores, tá? Por exemplo, na temporada 2024-2025, ele não marcou nenhum gol. Ele passou a temporada toda sem marcar nenhum gol. E, aliás, ele quase nem jogou. Foram 4 jogos e nenhum gol marcado, tá? Só para você ter uma ideia, o último gol do Carlos Vinícius foi marcado no dia 17 de março de 2024, quando jogava pelo Galatasaray da Turquia. Ele marcou o gol da vitória aos 90 minutos, tá, do segundo tempo, né, claro, na partida contra o Kasimpasa, né, que terminou 4-3 para o Galatasaray. Esse gol ainda foi, né, especial porque ele havia entrado em campo apenas aí 1 minuto antes, quer dizer, era reserva ainda, e fez esse gol, tá? Ele também, desde então, ele não marcou mais gols, e o seu último jogo foi em 26 de abril de 2025 pelo Fulham, tá? Contra o Southampton, onde atuou por apenas 9 minutos. Portanto, faz mais de um ano que Carlos Vinícius não marca um gol, tá? E o último jogo dele, em abril de 2025, foi recente, mas dá medo porque faz mais de um ano que ele não joga, tá? Na temporada retrasada, 23-24, pelo Fulham foram 16 jogos e apenas 3 gols. Ele também jogou pelo Galatasaray, 14 jogos e 2 gols. 2022-2023, uma temporada que podemos dizer boa dele, 32 jogos, 5 gols e 3 assistências. 2021 e 2022 pelo PSV da Holanda, 38 jogos, 7 gols e 7 assistências, tá? Enfim, mas a temporada 23-24 normal e a 24-25 muito preocupante, tá? O jogador que pediu aí cerca de R$1.200.000 por mês para jogar no Corinthians. Você acha que vale a pena? Eu quero o seu comentário aqui embaixo. Deixe o seu like. Vamos seguir falando muito do Sport Clube Corinthians Paulista. Já existem 3 candidatos para presidente do Corinthians para o mandato até o fim de 2026, quando termina, né, o atual mandato que era do Augusto Melo e agora, né, está de forma aí provisória com Osmar Stabile. Dia 9 de agosto, você sabe, vai ocorrer as eleições, né, dos sócios. Eles vão ratificar de fato, né, se o Augusto Melo deixa a presidência ou volta, né, ou retorna ao comando do Corinthians para ser o presidente do Corinthians. No conselho, né, foi votado o impeachment, ele foi empichado pelo Conselho Deliberativo em votação e agora os sócios vão definir se ele retorna ou se ele sai em definitivo. Salve a corintiana. Aparentemente o Timão já tem aí em mente, né, um substituto aí para
o Dorival Júnior, né? E deve ser o Tite, né? O Tite no momento está em ato do futebol, né? Mas falou aí que, né, sentiu muita vontade aí, né? Quando retornou aí para um amistoso entre o Corinthians e o Boca Legends, né? Então o Tite ele pode sim voltar. Isso aí não foi dito em vão, não, tá, gente? Mas bora aguardar aí ver o que vai rolar com o Dorival esse ano.